Existe uma verdade espiritual que quase ninguém tem coragem de admitir. Nem toda estabilidade vem de Deus. Às vezes, o que parece paz é só estagnação disfarçada, e o que parece fracasso pode ser livramento celestial. O problema? A maioria não sabe discernir os sinais, continua insistindo em portas que já foram seladas no céu, e o pior, chama de prova aquilo que na verdade é direção. Você já reparou como algumas coisas na sua vida que antes fluíam com leveza agora se tornaram um fardo? Pode ser que Deus esteja tentando te falar algo, mas você esteja esperando um trovão quando Ele já sussurrou no teu espírito. O desconforto, o silêncio, a falta de sentido, a oração que aperta ao invés de aliviar, tudo isso carrega um peso profético, um chamado, um movimento invisível. E é aqui que entra o código divino, um sistema de sinais celestiais que operam nos bastidores da sua história. Não são coincidências, são códigos espirituais desenhados por um pai que ama demais para te deixar parado. E os segredos da Bíblia não deixam dúvidas. Antes de Deus te levar ao novo, Ele vai tirar tua paz, onde você já não deve permanecer. Ele fecha portas, desfaz alianças e, se for preciso, te empurra para fora. Esse vídeo não é um conteúdo comum, é um espelho profético. Nele você vai entender por que tantas coisas que antes faziam sentido agora parecem perder o brilho. Vai descobrir os mistérios sagrados por trás das mudanças, das rupturas e dos recomeços que o céu quer provocar. E talvez, só talvez, isso aqui seja a resposta exata que você orou em silêncio nos últimos dias. Mas atenção, ouvir até o final não é só um ato de curiosidade, é um ato de rendição. Porque o que você vai escutar hoje pode redefinir a sua jornada inteira. Então, desliga as distrações, abre o coração e fica comigo até o último segundo. A tua alma vai entender o que a mente ainda resiste em aceitar, porque o céu está falando, e talvez essa seja a última vez que ele repete esse aviso. O desconforto que rompe o silêncio. Havia nos tempos antigos uma linguagem sagrada que não usava palavras. Era o desconforto. E os que conheciam os segredos da Bíblia sabiam. Quando tudo ao redor começava a parecer estranho, quando o que antes trazia paz se tornava insuportável, era sinal de que o céu estava se mexendo. Ninguém entendia de início, nem mesmo os profetas, mas no fundo havia algo espiritual se agitando. Era como se um código invisível começasse a operar nos bastidores da alma. Jonas, o profeta relutante, sentiu isso de forma literal. Ao tentar fugir da missão, embarcou um navio e lá o desconforto o encontrou em forma de tempestade. O que era para ser uma jornada comum virou caos. Mas não foi castigo, foi direção. Um dos códigos espirituais mais misteriosos é esse. Deus nem sempre fala alto, mas quando quer te mudar de rota, Ele começa bagunçando o silêncio. E tem gente sentindo isso agora, mas ainda não entendeu o recado. O curioso é que esse incômodo não chega gritando. Ele começa leve, uma inquietação, um vazio no ambiente, uma falta de paz inexplicável, como se algo estivesse desencaixado por dentro. Quem conhece os mistérios sagrados aprende a não ignorar isso. É a forma como Deus sussurra, não é mais aqui. E olha, quem ouve esse sussurro e continua no caminho antigo, geralmente vai ver as águas se agitarem logo adiante. E se você parar para pensar, este tipo de desconforto já pode ter te visitado. Em um relacionamento que parecia certo, no emprego que já foi uma bênção, numa amizade que esfriou do nada.
Sabe quando você tenta manter o que já morreu? É nessa hora que o código divino entra em ação. Deus, em seu zelo, não deixa os seus afundarem sem aviso, mas ele usa o desconforto como sinal de misericórdia. E quem é sensível ao Espírito vai entender isso antes que a tempestade venha. Algumas pessoas confundem esse desconforto com um ataque espiritual, mas nem tudo que dói é maligno. Às vezes, é Deus realinhando o que saiu do prumo. É um tipo de dor pedagógica, uma ruptura divina, um alerta silencioso que está tentando te salvar. E só quem já passou por isso sabe o quanto é difícil explicar. Por isso, tanta gente comenta nos vídeos e diz: eu não sabia o que estava acontecendo, mas depois entendi que era Deus me tirando de lá. Esse sinal não vem só para os que erram. Às vezes, até quem está andando certo sentia esse desconforto, porque o certo de ontem pode não ser o propósito de hoje. E é aqui que entram os códigos espirituais, que quase ninguém ensina. Deus não quer que você viva no automático. Ele te empurra para frente. Por isso, o desconforto pode ser o maior presente escondido que você já recebeu. Se você se identifica, talvez seja a hora de perguntar: Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar? Curiosamente, as maiores viradas da história bíblica começaram assim, com desconfortos, com alguém que perdeu a paz em um lugar que antes era seguro. E sempre que Deus começa a mexer no terreno, é porque está preparando o novo. Por isso, preste atenção. Talvez o que vem depois disso não seja só uma mudança de direção. Talvez seja o início de algo que nem você se sente pronto para receber, mas que já está profetizado há tempos. As portas que se fecham. Há momentos em que tudo parece estar dando certo, até que, de repente, uma porta se fecha. E se fecha de um jeito que nem força, nem insistência, nem jejum parece abrir de novo. Para muitos, isso é frustração. Mas quem entende os segredos da Bíblia sabe que, em certos casos, é exatamente assim que Deus fala mais alto. Quando ele fecha uma porta, ele está redirecionando o caminho, mesmo que na hora a gente não entenda. Paulo, o apóstolo, viveu isso intensamente. Desejava ir para a Ásia em sua missão, mas o Espírito Santo o impediu, não uma, mas 2 vezes. E ali, no silêncio de Deus e na ausência de resposta, ele entendeu. Não era rejeição, era proteção. É um dos mistérios sagrados mais intrigantes. Deus fecha portas não porque você errou, mas porque ele tem algo específico para realizar, em outro lugar, com outras pessoas, de outra forma. Quem tenta abrir com força o que Deus fechou, muitas vezes acaba ferido. Isso porque, quando uma porta é encerrada pelo alto, qualquer tentativa de forçá-la se transforma em desgaste espiritual. É como tentar remar contra o vento profético. E tem muita gente hoje cansada, esgotada, porque está insistindo em manter viva uma oportunidade que já expirou no céu. Se isso toca teu coração agora, é bom considerar se não é o código divino operando em silêncio. Existem portas que parecem bênçãos, mas escondem armadilhas. Relações que brilham por fora, mas são vazias por dentro. Projetos que emocionam, mas que não têm alicerce. Quando essas portas se fecham de repente, é como se o céu estivesse dizendo: confie em mim, eu vi o que você não viu. E quem já teve esse tipo de livramento disfarçado de perda, entende o quanto dói na hora, mas também entende o quanto liberta depois. A maioria das pessoas tenta resistir. Elas acham que perseverança é sinônimo de insistência. Mas o verdadeiro discernimento espiritual envolve saber quando parar de bater numa porta e começar a orar por visão. Porque há códigos espirituais que só são ativados quando você solta o que ama e confia no que ainda não entende. E às vezes, comentar o que você perdeu pode ser exatamente o que vai libertar alguém do outro lado da tela que está passando pela mesma dor. A Bíblia diz em Apocalipse 3:7 que ele é o que fecha e ninguém abre. E isso muda tudo, porque se a porta se fechou mesmo, ninguém mais consegue abri-la.
Não é azar, não é castigo, é alinhamento divino. E quando a gente para de lutar contra o fechamento, começa a perceber que Deus já tinha preparado uma outra rota, melhor, mais segura, mais frutífera. O problema é que a maioria só enxerga isso depois que o tempo passa. Agora, e se a porta que se fechou na sua vida não for o fim, mas o começo? E se aquilo que você está chamando de fracasso for, na verdade, a preparação para o novo que está para surgir? Às vezes, o maior milagre não é a porta que se abre, mas a que se fecha. E aí, será que você já sabe o que fazer quando isso acontece? Ou ainda está tentando voltar para algo que já não te pertence mais? O peso no espírito, alguns sentem, mas não sabem explicar. Outros tentam ignorar. Mas há um peso invisível que visita os corações sensíveis, um tipo de aviso silencioso que não vem da mente nem do corpo. Vem da alma. Não é tristeza comum, nem ansiedade rotineira. É o espírito apertado, como se uma nuvem pairasse sobre o peito. E esse sintoma espiritual, tão pouco compreendido, é uma das formas mais sutis pelas quais o código divino opera. Na Bíblia, o rei Saul experimentou isso. Quando se desviou da vontade de Deus, o Espírito do Senhor se retirou, e logo um peso o envolveu. Não era depressão clínica, era ausência da presença. E antes que a ruína se instalasse, Samuel já havia sido enviado com palavras de correção. Veja bem, o peso no espírito não é abandono, é o alerta. É o pai dizendo: filho, volta. E só quem conhece os mistérios sagrados consegue reconhecer esse chamado velado. O peso no espírito se parece com a sensação de que algo está fora de lugar, mesmo que tudo pareça normal ao redor. É aquele incômodo que vem no silêncio, no meio da oração, no momento de distração. Muitos ignoram, outros tentam calar com entretenimento, trabalho ou distrações. Mas quanto mais se ignora, mais se acumula. Porque esse peso não é humano, é divino. É um código espiritual que diz: tem algo aí que precisa ser alinhado. Quem já viveu esse tipo de experiência sabe, o peso não some até que você pare, ouça e mude. É como se Deus estivesse puxando de volta, impedindo o desvio total. É uma misericórdia que pressiona. E veja, quando você comenta algo como: eu sinto isso, não é só desabafo, é confirmação para outros. Você se torna um elo no mover de Deus. E isso, embora pareça pequeno, acende luzes onde há escuridão. O apóstolo Paulo nos ensina a praticar o autoexame. Examinai-vos a vós mesmos, ele escreveu, porque há pesos que vêm do pecado, outros vêm da desconexão e alguns vêm do chamado. Sim, há um tipo de peso que Deus envia para empurrar a pessoa à missão que está evitando. É desconfortável, é constante e só se resolve quando a pessoa aceita o novo. E essa aceitação geralmente começa quando ela se rende na oração. Mas nem todo mundo reconhece esse momento. Às vezes o peso aparece e a pessoa pensa que é apenas fase ruim. Ela tenta manter a rotina, sorrir, forçar normalidade. Porém, quanto mais insiste nisso, mais distante fica do que Deus quer revelar. Porque os segredos da Bíblia estão cheios de momentos em que o peso antecede a glória. O coração precisa sentir o peso da entrega antes de carregar o poder da unção. Então, se há um peso no espírito agora, o que ele está tentando dizer? Será que Deus não está tentando chamar sua atenção de forma mais profunda? Às vezes, a resposta que buscamos fora já está dentro. E esse peso é o eco do céu implorando por um tempo de realinhamento. Mas será que a maioria está ouvindo? Ou será que já se acostumou a viver carregando algo que nunca deveria estar aí? As oportunidades que se dissolvem. É estranho quando aquilo que fluía tão bem simplesmente para de funcionar. Um projeto antes promissor trava. Um relacionamento esfria. Uma porta aberta se fecha sem explicação. Muitos interpretam isso como azar ou sabotagem,
Mas quem conhece os códigos espirituais sabe que às vezes é Deus quem está desconstruindo o que parecia estável. E Ele faz isso não para punir, mas para nos mover. Porque quando Ele quer nos levar a um novo tempo, primeiro Ele esvazia o velho. O profeta Elias viveu isso de forma literal. O riacho que o alimentava secou. Deus havia mandado ele até ali, mas o mesmo Deus que sustentou permitiu que acabasse, porque o propósito estava mudando. E o sustento que antes vinha fácil, agora cessava, dando lugar a um novo direcionamento. Quem entende os segredos da Bíblia sabe que esse é o jeito do céu dizer: essa fase acabou, hora de seguir. Mas nem todo mundo enxerga esse sinal com maturidade espiritual. A maioria tenta ressuscitar o que já morreu, insiste no que Deus já retirou a graça. E isso gera frustração, gera cansaço. O que antes era leveza vira peso, o que antes era bênção vira limitação. E é aí que mora um dos mistérios sagrados mais ignorados. Deus nunca deixa seus filhos se sentirem totalmente à vontade num lugar onde a unção já foi retirada. É nesse ponto que as oportunidades começam a escorrer pelos dedos, e a pessoa, sem entender, entra em crise. Mas o que ela precisa não é de mais esforço, é de discernimento. O Espírito Santo começa a remover os apoios, uma conexão por vez. E isso dói, mas também liberta. E quando você compartilha esse tipo de experiência, mesmo em um simples comentário, você pode estar dando sentido à dor de outra pessoa. O povo de Israel também viveu isso. Durante o deserto, mesmo com provisão, eles sabiam. Quando a nuvem se movia, era hora de desmontar o acampamento. Quem tentava ficar, perecia. Era a dinâmica divina. Deus não mantém recursos em lugares onde já não há missão. E se Ele estiver retirando as oportunidades da sua vida, talvez seja porque está te preparando para um novo nível, mesmo que você ainda não veja qual. A maioria resiste ao fim das estações porque criou identidade no que fazia, no lugar onde estava, nas pessoas ao redor. Mas Deus, por amor, esvazia o ambiente para evitar que fiquemos presos a territórios que não carregam mais promessa. E é nessa hora que o código divino se manifesta com mais poder, quebrando as rotinas, desmontando o cenário e criando espaço para o novo. Então, se tudo que antes fluía está secando, não é melhor perguntar a Deus o que Ele está querendo mudar? Às vezes, o fim de uma oportunidade é o começo de um destino. E o curioso é que quando a gente aceita o encerramento, o novo chega com uma leveza que parecia impossível. Mas será que a maioria consegue discernir isso? Ou ainda está tentando reanimar o que já foi selado como passado? O incômodo com o que antes satisfazia. Houve um tempo em que certos lugares, certas pessoas e certas conquistas traziam alegria. Eram como abrigo para a alma. Mas, de repente, o sabor muda. O que antes alimentava já não sustenta. E uma sensação estranha começa a invadir o peito. Eu não pertenço mais aqui. Esse é um dos códigos espirituais mais sutis que o céu nos envia. Um aviso elegante de que a estação mudou, mesmo que o cenário ainda pareça o mesmo. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Criado como príncipe no Egito, com acesso ao que havia de melhor, ele tinha tudo para viver confortável. Mas um dia, o palácio já não preenchia. O coração começou a arder por algo além da rotina dourada. Esse desconforto era o próprio código divino sendo ativado. Deus estava movendo Moisés para fora da zona de conforto e para dentro de um chamado que mudaria a história de uma nação. E isso se repete nos dias de hoje com quem está sensível ao mover do Espírito. Você começa a perceber que o ambiente onde antes se sentia à vontade, agora causa inquietação. O trabalho que antes te motivava agora pesa. A relação que te completava já não encaixa. É Deus removendo a satisfação do velho para te provocar a buscar o novo. E quem já passou por isso sabe, dói, mas também liberta. Há quem tente resistir. A pessoa se culpa, acha que está sendo ingrata, que deveria se forçar a gostar do que gostava. Mas não se trata de ingratidão, e sim de maturidade espiritual.
Os segredos da Bíblia mostram que, muitas vezes, a paz é retirada antes da direção ser revelada. Porque, se estivéssemos satisfeitos, não buscaríamos. É a fome da alma que abre espaço para a revelação. O salmista Davi descreve isso com precisão. A tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão. Era um incômodo santo, uma pressão divina que alertava. Você está ficando onde não deveria mais estar. E às vezes, você comentar o que te incomoda pode ativar uma conversa nos bastidores do céu. Porque quando há verdade no coração, há resposta do alto. E por mais paradoxal que pareça, esse incômodo é uma prova de que você está pronto para mais. É sinal de que o que te serviu até aqui não te serve mais porque você cresceu. Sim, às vezes o incômodo é só o eco do seu amadurecimento e o Espírito Santo vai te puxando para águas mais profundas, onde o raso já não é mais suficiente. Um dos mistérios sagrados mais bonitos é que Deus tira o prazer de onde você parou para colocar propósito onde você ainda vai chegar. Então, se ultimamente você se vê cansado do que antes te animava, talvez a pergunta não seja o que está errado comigo, mas para onde Deus quer me levar agora? Porque o incômodo com o presente quase sempre é a chave para o futuro. E aí, será que você está pronto para abrir essa porta? Ou ainda vai tentar se encaixar em um espaço que Deus já está desencaixando por amor? A revelação de verdades ocultas. Há momentos em que tudo parece em ordem, até que, de repente, a verdade explode na nossa frente. Máscaras caem, intenções se revelam e o que parecia firme começa a se desmanchar. Para muitos, isso é traição, azar ou decepção, mas para quem entende os segredos da Bíblia, é um movimento orquestrado do céu. Deus, em sua graça, revela o que está escondido para que não caminhemos mais sobre areia movediça. Abraão viveu essa experiência com Ló. Eles caminhavam juntos, prosperavam juntos, pareciam unidos. Mas, com o tempo, as tensões se revelaram. A terra já não comportava mais os dois. E quando a separação aconteceu, foi ali, e só ali, que Deus falou novamente com Abraão, renovando a promessa. Um dos códigos espirituais mais belos é esse. A visão clara só vem depois que a falsa companhia é removida. Quando Deus começa a abrir teus olhos, não é para destruir, é para salvar. Às vezes ele mostra que aquela parceria nunca foi sincera, que aquele caminho era uma distração, que aquela oportunidade tinha rachaduras. E por mais doloroso que seja ver tudo isso com nitidez, é exatamente esse choque que antecede a libertação. Não se constrói futuro sobre alicerces falsos, e os mistérios sagrados garantem que o Espírito da verdade sempre chega antes do colapso. Mas a revelação não vem apenas de fora. Muitas vezes é sobre nós mesmos. Deus mostra nossos próprios padrões, vícios emocionais, decisões que tomamos sem consultar o céu. E esse confronto interno, por mais desconfortável que seja, é a mão de Deus nos moldando. Por isso, quando alguém comenta, agora entendi o porquê das coisas, não é desabafo, é testemunho, e isso pode ser o clique que alguém precisava para sair de um laço. O próprio Jesus declarou, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e não era uma ameaça, era um aviso de proteção, porque o código divino não permite que os seus filhos fiquem presos em alianças erradas, em ciclos venenosos, em caminhos falsificados. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para enxergar, aceitar e romper. E essa coragem, muitas vezes, começa na oração sincera que diz: Senhor, me mostra o que eu não estou vendo. O difícil é que a gente, em geral, não quer ver. A verdade incomoda, ela desmonta narrativas, mas também liberta. E todo aquele que deseja viver o propósito pleno vai, em algum momento, passar pela estação da revelação. É como se o céu dissesse,
Antes de te dar o novo, vou te mostrar o que está impedindo. E quanto isso acontece, ou mais sábio, não é resistir, é obedecer. Talvez você esteja nesse ponto agora. Talvez o que foi revelado nos últimos dias mexeu com tua estrutura. Mas será que você está disposto a soltar o que Deus já expôs? Ou ainda vai tentar consertar o que o seu já desmascarou? A revelação não vem para te destruir, ela vem para te reposicionar. E é só quando aceitamos isso que a nova rota começa a ser traçada. A inquietação na oração. Há uma fase da caminhada espiritual em que até a oração muda de tom. O que antes era consolo passa a ser confronto. O que antes trazia paz agora causa inquietação. Muitos se assustam com isso, achando que estão em pecado ou que Deus se afastou. Mas quem conhece os códigos espirituais sabe. Esse incômodo durante a oração é um convite direto do céu para um novo ciclo. E o Espírito Santo, quando começa a incomodar no secreto, está prestes a mover no público. Neemias viveu isso. Ao ouvir sobre os muros destruídos de Jerusalém, sua reação foi orar. Mas essa oração não trouxe alívio, trouxe agitação. Ele ficou tão inquieto que não conseguia mais disfarçar diante do rei. Era Deus empurrando-o da zona de conforto para o centro do propósito. Os segredos da Bíblia mostram que, muitas vezes, a oração é o local onde o chamado começa a pulsar. E quando essa inquietação chega, a missão vem logo atrás. O curioso é que não se trata de uma oração vazia, pelo contrário, é profunda, sincera, mas desconfortável. A mente se enche de perguntas, o coração fica agitado e o espírito sente que algo está por acontecer. Isso é o código divino em ação, plantando desconforto onde antes havia descanso, porque o Pai sabe que só busca mudança quem se sente incomodado onde está. E se você tem vivido isso ultimamente, esse clamor silencioso, essa vontade de entender o que está errado, mesmo quando tudo parece certo, talvez seja a hora de parar de pedir respostas prontas e começar a ouvir o que o céu quer mudar. Às vezes, um simples comentário do tipo "minha oração mudou" pode abrir uma conversa inesperada nos bastidores espirituais. Nunca subestime como Deus age por meio de pequenas declarações de fé. Romanos 8:26 diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos não são aleatórios, são sinal de gestação espiritual. Algo novo está sendo formado, e toda gestação causa desconforto. Por isso, quando a oração incomoda, é porque Deus está formando algo que ainda não nasceu, mas que já está vivo dentro de você. Os mistérios sagrados nos ensinam que, antes da revelação, vem a pressão. Muita gente interrompe esse processo. Para de orar, se frustra, acha que perdeu a conexão, mas o problema não é a ausência de resposta, é a presença de propósito. Deus está calado porque quer que você preste atenção ao que Ele está gerando. E o silêncio do céu, em momentos assim, é mais eloquente do que 1000 palavras. Quando a oração se torna desconfortável, é porque o Espírito está te preparando para um novo envio. E aí, será que essa inquietação que você vem sentindo não é exatamente o empurrão que faltava para mudar de rota? Pode ser que, entre uma lágrima e outra, entre um "Pai, fala comigo" e um suspiro sem palavras, o próprio Deus esteja traçando um novo caminho. Mas será que você está pronto para segui-lo? Ou ainda precisa de mais sinais para acreditar que ele já começou a mover o cenário? A sensação de estar sendo empurrado para fora. Nem sempre Deus nos retira com carinho. Às vezes, Ele nos empurra, literalmente. Pessoas que antes nos acolhiam passam a nos rejeitar. Ambientes antes confortáveis se tornam hostis. O que era abrigo, agora aperta. Parece que tudo começa a te expulsar de onde você está. Mas quem compreende os segredos da Bíblia sabe. Quando essa pressão vem de todos os lados, geralmente é o céu dizendo: "Você ficou tempo demais aqui." José, o filho de Jacó, foi empurrado à força para fora da casa do pai. Seus irmãos o venderam e tudo parecia dar errado, mas no plano divino, aquilo era um impulso que o colocaria no centro do propósito. O código divino é assim: quando não temos coragem de sair por conta própria, Deus permite que sejamos deslocados pelas circunstâncias. E embora a dor seja real, a direção também é. Esse tipo de empurrão pode vir de várias formas: uma demissão inesperada, um término abrupto,
Um conflito que te tira de um lugar onde você pensava estar firme. À primeira vista, tudo parece desmoronar, mas espiritualmente está tudo se encaixando. É que Deus não quer que seus filhos permaneçam em locais onde não há mais crescimento. E por amor, Ele usa até o desconforto como um impulso para a libertação. Muita gente se sente rejeitada nesses momentos e se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? A resposta pode ser porque você estava confortável demais num lugar que não carregava mais promessa. Quando Deus tem algo novo, Ele não permite que você se acomode no velho. Os mistérios sagrados nos ensinam que a dor da separação quase sempre precede a alegria do reencontro com o propósito. E talvez você esteja sentindo exatamente isso agora, que está sendo tirado à força de algo que você amava. Mas já pensou se isso não é livramento? Se essa desconexão não é na verdade Deus te tirando de um ciclo que só parecia bom? Quando você comenta algo assim, sem vitimismo, com fé, isso se torna semente para que outros despertem, a poderem testemunhar até as dores mais confusas. O povo de Israel passou por isso no Egito. Enquanto tudo ia bem, ficaram. Mas quando a opressão começou, eles clamaram e Deus respondeu. Só que foi a dor que os fez buscar o novo. O empurrão não é rejeição, é reposicionamento. Deus sabe que se fosse por nós, ficaríamos onde é conforto, mesmo que o propósito já tenha expirado. Por isso, Ele usa o incômodo como ferramenta de misericórdia. Agora, a pergunta que fica é: você vai resistir ou vai ceder ao novo de Deus? Porque toda vez que Ele empurra, é porque já tem algo preparado adiante. Mas será que a maioria entende isso na hora? Ou só depois que já está no meio do caminho, percebendo que o que parecia fim era na verdade o início de uma nova promessa? O silêncio que revela o novo. Há um silêncio que não é ausência, é presença disfarçada. Quando Deus se cala, muita gente pensa que foi esquecida. Mas os segredos da Bíblia nos revelam que, frequentemente, o céu silencia quando já está agindo. É nesse intervalo entre a última instrução e o próximo passo que o coração precisa confiar no invisível. E esse silêncio, embora desconcertante, carrega códigos espirituais profundos que nem sempre são percebidos de imediato. Foi assim com Jesus diante de Pilatos. Em um dos momentos mais tensos da sua jornada, ele não disse uma palavra. E ainda assim, estava no centro da vontade do Pai. O silêncio não era abandono, era cumprimento. Da mesma forma, quando a tua oração parece não ser ouvida, quando o céu parece distante, pode ser que Deus esteja apenas te levando para o novo, sem que você perceba. A ausência de som não significa ausência de direção. Esse tipo de silêncio é diferente. Ele não é vazio, ele pesa. Ele testa o coração, estica a fé, quebra a pressa, e mesmo quem já é maduro na fé pode se sentir perdido nessa hora. Mas é justamente aí que nasce a verdadeira confiança. O Espírito Santo trabalha em silêncio porque sabe que quem continua, mesmo sem ouvir, está pronto para ver. E ver é para quem confia. Talvez seja por isso que alguns que estão aqui ainda não desistiram, mesmo sem entender tudo. Nos mistérios sagrados, o silêncio de Deus é o solo onde a semente da promessa amadurece. Enquanto não ouvimos nada, Ele está preparando tudo. Isso exige um tipo de obediência que não se explica, apenas se vive. É como caminhar no escuro com uma lâmpada nos pés. Você só enxerga o próximo passo, e mesmo assim, continua. Esse é o tipo de fé que move montanhas em segredo. Muita gente desiste no silêncio. Começa a duvidar, recuar, procurar outras vozes, mas quem resiste à tentação de preencher o vazio com barulho, ouve mais claramente quando o céu decide falar de novo. O código divino opera nesse tempo de espera como um oleiro moldando em silêncio uma obra rara. E às vezes é só quando você compartilha esse silêncio com alguém que também está esperando que percebe: o novo já começou a nascer por dentro. O profeta Elias experimentou isso em sua caverna. Esperava que Deus viesse no vento forte, no terremoto, no fogo, mas ele veio numa brisa suave, quase imperceptível. O novo nem sempre chega fazendo barulho. Ele chega no tempo, na sutileza, no detalhe. E se você está nesse tipo de silêncio,
Talvez seja hora de parar de pedir respostas e começar a agradecer pelo que ainda está por vir. Agora, e se esse silêncio que te cerca hoje for exatamente o anúncio de que algo maior está prestes a ser revelado? E se Deus estiver te escondendo agora para te revelar depois? Porque o silêncio no reino nunca é fim, é preparo. Mas será que a maioria entende esse silêncio? Ou continua pedindo sinais enquanto Deus já está escrevendo o próximo capítulo? A coragem para obedecer o chamado. Chega um momento em que os sinais cessam, as confirmações diminuem, e o que resta é uma simples decisão: obedecer. Não porque tudo está claro, mas porque o coração entendeu. A obediência, nos segredos da Bíblia, não nasce do entendimento completo, mas da rendição total. Quando Deus chama, Ele não explica tudo, Ele apenas convida. E quem responde ativa códigos espirituais que abrem portas que ninguém mais poderia imaginar. Abraão, o pai da fé, foi chamado assim: sai da tua terra, disse o Senhor, sem mapa, sem destino revelado, sem detalhes, e ele saiu. O que moveu aquele homem não foi certeza, foi coragem. E essa coragem é a chave que muitos estão segurando agora, mas ainda não giraram. Porque obedecer significa deixar o que é conhecido, o que é seguro, o que é confortável, mas também é o único caminho para viver o plano completo. A maioria das pessoas quer garantias antes de obedecer. Quer que Deus mostre tudo antes de dar o primeiro passo. Mas os mistérios sagrados mostram que no reino é o passo que libera a visão e não o contrário. Deus só revelou a terra a Abraão depois que ele partiu. E talvez seja por isso que tanta gente continua estagnada, porque está esperando a visão que só vem depois do movimento. Obedecer o chamado nem sempre é mudar de lugar. Às vezes é mudar de postura, de mentalidade, de alianças. É soltar o que pesa, abraçar o novo, ainda que treinando por dentro. E tem gente que só precisa de um empurrão espiritual para entender que já tem tudo o que precisa. Um simples comentário como "estou pronto para obedecer" pode parecer pequeno, mas no mundo invisível pode abrir portões de destino que estavam travados há anos. Jesus foi o maior exemplo de obediência corajosa. Sabia do sofrimento que viria, mas mesmo assim disse: "Seja feita a tua vontade". Não foi uma obediência confortável, foi uma obediência dolorosa. E ainda assim, gloriosa. Porque em cada passo de renúncia há uma semente de ressurreição. E quem obedece ao chamado, mesmo com medo, será sustentado por mãos que não falham. O código divino nunca chama alguém para um caminho que ele mesmo não sustenta. O que falta não é direção, é coragem. Coragem para sair, para ficar, para mudar, para começar do zero, para deixar ir, para dar o sim que o céu está esperando. E essa coragem, por mais sobrenatural que pareça, começa com uma decisão interna, silenciosa, mas transformadora. E talvez essa decisão esteja nascendo em alguém agora mesmo enquanto escuta essas palavras. Mas e agora? Será que você está realmente disposto a obedecer? A dar o passo sem entender tudo? Porque o próximo capítulo não será escrito com palavras, será escrito com atitudes. E quem decide obedecer, mesmo sem garantias, é quem mais experimenta o sobrenatural de Deus em cada detalhe da jornada. E agora que você ouviu tudo, me diga: quantas vezes você ignorou os sinais porque achou que era só uma fase? Quantas portas Deus já fechou e você ficou tentando arrombar? Será que o silêncio que você interpretou como abandono não era, na verdade, uma direção disfarçada? E se o desconforto que você tanto evitou for exatamente o chamado que vai te tirar da estagnação? Não dá mais para viver como se nada estivesse acontecendo. O céu está em movimento. E quando Deus começa a agitar as águas, quem permanece imóvel acaba ficando para trás. O Espírito Santo está te chamando, não com gritos, mas com sinais. E se você chegou até aqui, é porque há um propósito específico sendo destravado na sua vida. A pergunta é:
Você vai obedecer ou vai continuar adiando o que já é claro? Se esse vídeo falou com você de alguma forma, mesmo que pequena, escreva nos comentários o que mais tocou o teu coração. Às vezes, uma frase sua é tudo que alguém precisa para encontrar sentido no próprio caos. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Aqui, a cada novo vídeo, o céu revela mais uma peça desse grande quebra-cabeça chamado propósito. E não saia linda! Está aparecendo na sua tela um vídeo complementar que vai aprofundar tudo o que você acabou de ouvir. Ele vai te mostrar como discernir os próximos passos espirituais com clareza. O link também está na descrição. É o próximo capítulo dessa jornada que você já começou. E lembre-se, não existe mudança sem coragem. E não existe coragem sem fé.